Mas nesse momento era só pra expandir a visão do liberalismo. Sim. Aí quando vem o impeachment, a gente era profundamente antipetista. Então quando vem a Dilma ganha, isso foi uma coisa que aí tem um toque emocional verdadeiro. Quando a Dilma ganha, ninguém ali tava pensando em impeachment. A Dilma ganhou e meu irmão ficou assim, muito puto. Muito puto. Meu irmão chorou e tal. Assim, muita gente ficou muito puta naquela época. O Arthur narra, que eu não conhecia ele ainda, que ele também chorou. Quando ele falou, eu não acredito, eu vou embora do Brasil. Muita gente toma decisão, eu vou embora do Brasil, esse país não tem jeito. Aí meu irmão foi lá e fez um ato numa página do candidato que a gente lançou, o Paulo Batista. Ou a Dilma sai ou São Paulo cai fora. Assim, era uma coisa meio radicalzona, ele botou ali. E aí, sei lá, em algumas horas tava, sei lá, 15 mil, 20 mil confirmados. Cara. Aí eu, opa. Aí eu lembrei, bom, deixa eu já ir avisar a polícia que nós somos organizadores desse ato. Pô, isso vai ser... Isso não pode ser tocado pelo candidato. Vamos criar um movimento, né? Então, desse ato, a gente foi depreendendo, vamos combater o PT agora na rua. E vamos organizar, vamos fazer direito? Não, vamos deixar cair no erro de 2013. Então, a primeira coisa que a gente fez para não cair no erro de 2013 foi ter um caminhão de som. Em 2013 não tinha caminhão de som. Essa foi uma primeira grande inovação nossa. Ter um caminhão de som presumia liderança e discurso. Pra gente não deixar virar aquela geleia geral. Por quê? Porque se a gente olhasse a natureza das pessoas que estavam saindo já às ruas, já em 2014, pelo pós-eleição Dilma, já tinha turma da intervenção militar. Já tinha turma com discurso, assim, Nárnia. Todos os malucos estavam lá. Engraçado que eu acho que também em 2014 teve manifestação da esquerda contra o PT, o negócio da Copa lá. Teve, não vai ter Copa, o Boulos. Isso, exato. Que ele tentou continuar 2013 através do não vai ter Copa. Mas é engraçado que era tudo anti-PT ainda, todo mundo tava anti-PT. Mas ele atacava a Copa, mas ele não atacava verdadeiramente o PT, ele não fazia um enfrentamento frontal. Né? Que é o mal que de novo, aquele campo gravitacional da esquerda. Os caras não conseguem se opor ao PT. Quem se opõe ao PT, o Ciro tentou, é detonado. Entendi. Mas essa vibe antipetista tava forte ainda, né, em 2014. E aí que tu começa a organizar caminhão, liderança e tal. Então a gente muda a natureza do que era feito em 2013, porque não era operacional o que aconteceu em 2013. Assim, a gente viu a ausência de liderança transforma tudo num caos geral. Então você precisa liderança, pauta, e aí meta. E aí aquilo começa a dar certo, porque as pessoas começam a ir pra rua com uma pauta. No começo era contra o PT e pró-Lava Jato, em 2014, ali em novembro e dezembro. 2015 surge a primeira tese a favor do impeachment, acho que é do Ives Gandra. Quem estuda, a gente vai atrás de um monte de dúvida, vamos atrás do Ives Gandra, ok, isso é defensável mesmo. Vamos pedir impeachment. E aí a gente começa a pedir impeachment. E aí aquilo começa a tomar corpo. E aí, isso foi interessante, que esse é o papel de ser liderança, né? Havia a turma da intervenção militar, e se você deixasse solto, ela ganhava muita força. Porque, novamente, aquela lógica do algoritmo, se você planta o radicalismo, vem a resposta. E a gente trabalhou politicamente falando, duramente, para eliminar eles de qualquer possibilidade de comando das manifestações. Por quê? Porque eles iriam destruir as manifestações. 2, não iria ter intervenção militar alguma. E 3, a gente não ia ficar trabalhando para entregar o poder para uma junta militar. Simples assim. Então, era uma tese absurda e a gente combateu e derrotou esses caras. E tornou a tese do impeachment interessante. A tese do impeachment cresce. As ruas pressionam, porque toda vez que tinha um revés político no Congresso, tinha uma manifestação convocada por um mês seguinte. Então você conseguia apagar um revés político com uma grande manifestação que incendiava tudo de novo. Como assim? Qual revés político? Por várias vezes o governo Dilma tentava acordos junto com o alto clero ou com o baixo clero, com o centrão, recompondo o governo, trazendo figuras para dentro. Às vezes, por exemplo, o Cunha, ele vai lá, acho que no meio de 2015 ele vai para oposição. Aí o governo PT vai enfraquecendo o Cunha. Aí na opinião pública geral começa, o impeachment morreu, o impeachment sumiu, o impeachment enfraqueceu. Aí toma ele uma manifestação, plum. Entendi. 16 de agosto de 2015 teve a manifestação. Então as manifestações, isso a gente conseguiu montar com outro grupo que chamava Vem Pra Rua, datas interessantes pra você ou esquentar bastante pra chegar no clima que se ganhar, que foi o que foi feito no final, ou houve uma baixa, vamos levantar aqui. A gente só teve um momento de erro nisso, que foi uma manifestação em dezembro de 2015, que ela não foi grande, foi a única que o PT teve uma manifestação maior que a nossa, 13 de dezembro de 2015. E a gente errou, a gente foi tosco, foi tudo errado ali. Por quê?
Porque foi um momento, assim, que o rito do impeachment ia começar a andar, e aí o Supremo derruba o rito do impeachment. Então a gente teve uma derrota ali, e a Dilma aproveitou essa derrota para tentar recompor o governo, e a imprensa inteira começa a falar que o impeachment morreu. Então houve uma baixa no espírito das pessoas, e a gente acompanhava essa baixa. Já deu. O brasileiro é muito derrotista, cara. O brasileiro é um dos povos mais fatalistas e que tem a menos fé em si próprio que existem, né? Às vezes com boas razões para justificar isso. Com dados. Com dados e fatos. E as pessoas, aí a gente fez a manifestação, vamos levantar o moral das pessoas. E ainda erramos. Além da manifestação não ser um dia grande, 13 ainda também. Um dia 13. A gente, o do PT foi na semana seguinte maior. Então a gente terminou o ano numa baixa. Mas, agora pra pegar a mítica do dia 13, a maior da história do Brasil foi do dia 13 de março, que a gente convocou já pra março do ano seguinte. Que a gente sabia, o impeachment vai voltar a esquentar em março. Então vamos marcar a maior de todas pra março. E aí, esse acho que foi o trabalho que a gente mais se orgulha no MBL, que a gente joga uma manifestação pra março, ou seja, a gente tava em dezembro, joga a manifestação pra março, e tira janeiro, fevereiro e comecinho de março pra rodar Brasília e conversar com todos os partidos grandes e falar, você vai ter que entrar. Você vai ter que entrar, ou a gente falou, o que eu faço? Ou eu vou bater em você. E a gente começou a falar, vamos começar a atacar os caras em rede social. E aí a gente fazia duas coisas. Os caras se juntavam ao impeachment, parabéns, sobe no caminhão de som. Prêmio, assim, recompensa pro cara se ele vem a favor do impeachment e porrada se ele vier contra. Então a gente conseguiu se organizar. O Vem Pra Rua conseguia financiamento melhor do que a gente. Também se organizava para conseguir mais recursos. O MBL também foi atrás de grana. Então a gente fez assim um planejamento para março de 2013. Então a gente trabalhou insanamente, janeiro, fevereiro e março, para conseguir montar um grupo político. Então nós fizemos na época o Comitê do Impeachment. Foi um comitê formado por movimentos políticos e pelos partidos políticos em Brasília, para ter um bloco que não dependesse do Cunha, que fosse o bloco de oposição, com gente já do PMDB, que era a base, gente do PP, que era a base, gente do PDT, que era a base do governo Dilma. E esse bloco tomava as decisões estratégicas para fazer o impeachment com a participação dos movimentos. Isso eu tinha criado, o Mendonça Filho, que foi o presidente do comitê, e o Darcísio Perondi, que era do PMDB, que era o partido do vice, então era importante ter. E dali com o comitê de impeachment, com força de pressão sobre todo mundo, especialmente sobre os senadores, porque os senadores, especialmente do PSDB, não queriam impeachment. A gente vai virando os partidos lá dentro, forma um blocão, aí quando vai pra março, nem a imprensa tava resistindo mais. Entendeu? A imprensa, putz, vai rolar. E aí rola a manifestação, a cobertura da Globo é obrigada a ser uma cobertura grande, porque foi a maior manifestação da história. E ali a gente vira o jogo. É aquela que tinha aqueles patinhos, boneco gigante. Isso. Que ali foi o cara da Fiesp, o Paulo Scaff, querendo se aproveitar da situação pra crescer. Assim, não é legal aquele pato lá? Pra mim eu achava maneiro. Assim, eu achava legal aquele pato. Não, é um pato da hora. Eu nem sei o que era. Ele queria uma campanha que chamava Não Vamos Pagar o Pato, uma campanha sobre impostos. Tá. Mas assim, ele queria reforçar a marca da Fiesp com o pato e a marca dele próprio com o pato. Entendi. Então, tipo, era um pato da hora, mas assim, eu me vi em determinado momento, cara, só cenas ridículas, né? Que a gente começou a montar times nossos trabalhando em Brasília e tal. Aí e a gente, assim, você cria um grupo, um movimento, ele ganha vida própria. E aí as pessoas tomam decisões de forma, vamos dizer, com autonomia. Um belo grupo, um dia eu fui pra Brasília e a gente tinha muito pouca... E assim, tem todas as teorias conspiratórias a nosso respeito, só que eu tenho as passagens de ônibus que eu viajava pra Brasília. Sabe, um cara que tá dando golpe com os Estados Unidos, como falavam, não vai de busão pra Brasília participar de reunião com figurões da política, mas a gente ia. Porque o FBI sabe disfarçar bem, né? Eu ia te mandar de jato também, ia te mandar de ônibus. Pois é, mas pô, belo disfarce de 14 horas de viagem. Se for o leito-cama... Não, o leito-cama, ele compensava. Quando era leito-cama, era quase um privilégio. Os americanos sabem o que fazem também. Sim, era um belo leito. Que é igual uma primeira classe. E aí, um belo dia eu cheguei lá, cara, e a galera do MBL tava erguendo um pato e protegendo um pato na frente do Congresso. E eu me senti o Moisés quando ele retorna e vê a galera com como é que era? Era um touro dourado lá, o bezerro de ouro. Eu falei, por que nós estamos protegendo um ícone de um pato? Tipo, por que assim, já tem alguém cultuando, pato gigante, nos proteja? Tipo, aí todo mundo viu. Verdade, por que a gente tá fazendo isso? Que religião é essa? A gente parou com o pato e foi embora. Por quê? Porque assim, você tá fazendo as coisas de forma voluntariosa e vai se juntando gente.
E às vezes você vai indo no flow, você nem se toca. Cara, que era um projeto de marketing do Paulo Scaff especificamente. Né? E a Fiesp, sendo bem justo, no final ali do impeachment ela participa. Né?